Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia em Casa. E para quem está chegando agora, o propósito desse canal é entendermos os temas relevantes apresentados na Palavra de Deus e a sua aplicação em nossa vida. E se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, ative o sino das notificações para você não perder nenhum estudo e compartilha esse conteúdo para mais pessoas, porque quanto mais você compartilha, o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é relevante e começa a espalhar para mais pessoas ainda. Tá ok? Hoje vamos estudar sobre um tema muito especial. Vamos aprender sobre o batismo. Antes, porém, como é nosso hábito aqui, vamos buscar a direção de Deus para o nosso estudo. Vamos orar? Ó meu amado Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Quero te glorificar e exaltar o teu nome com este estudo. Te agradecer, Senhor Deus, pela vida do meu irmão, da minha irmã. Senhor Deus, e a cada dia mais, Senhor Deus, estar entendendo a tua vontade para todos nós. Ilumina-nos, Senhor Deus, com o poder e a ação do Espírito Santo em nossa mente, para que possamos entender mais, Senhor Deus. E assim, Senhor Deus, resultar, Senhor Deus, no peso de glória para Ti mesmo, Pai. Glorifica Teu nome através deste estudo, Senhor Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Mesmo dentro do cristianismo, o batismo também é um assunto muito controvertido. Se é correto batizar crianças, se somente o batismo por imersão é válido e, principalmente, se existe salvação sem o batismo. Quase todas as dúvidas giram em torno dessas questões, e sempre há bons argumentos aos que respondem sim e aos que respondem não. Por exemplo, respondendo à primeira pergunta, se é correto batizar crianças, a Bíblia relata uma família inteira sendo batizada, e isso nós podemos ver no livro de Atos, do capítulo 16, versos 31 a 33, e diz assim: E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Nesse contexto familiar, possivelmente haviam crianças ou até mesmo recém-nascidos. Porém, como acabamos de ler no texto, a Bíblia conecta estes batismos com aqueles que creram e não fornece exemplos claros de batismo infantil. Ainda no livro de Atos, um outro texto nos ajuda a entender e está no capítulo 8, nos versículos 36 e 37, e diz assim: E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Devido à forma de batismo que deve ser realizado, se é mergulhando a pessoa ou simplesmente derramando água sobre sua cabeça, as opiniões se divergem ainda mais, devido ao sentido da palavra grega baptizo. Alguns argumentam também que o significado desta palavra pode não excluir outros, como aspergir ou lavar. Então, concluindo o raciocínio, na cristandade em geral, 3 formas de batismo são apresentados: o batismo por infusão, o batismo por aspersão e o batismo por imersão. Enquanto à última pergunta, se existe salvação sem o batismo, Jesus disse em Marcos, capítulo 16, versos 15 a 16, assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas o que dizer do ladrão arrependido da cruz, quando já lemos, quando estudávamos sobre salvação? Para responder corretamente a essa e outras possíveis perguntas, nós precisamos entender melhor qual o propósito do batismo. Afinal, quando nós entendemos o propósito de algo, fica muito mais fácil determinar qual atitude é adequada ou inadequada para tal propósito. O primeiro relato bíblico sobre batismo acontece só no Novo Testamento, prática essa que era exercida por João Batista. E João era chamado de Batista porque era aquele que batizava. A Bíblia mostra que entre os judeus havia um entendimento de que o batismo era um sinal relacionado com a vinda do Messias. E isso fica evidente quando os judeus eles questionam João Batista se ele não era o Cristo. A Bíblia declara que João Batista veio preparar o caminho para Jesus, ou seja, preparar o coração do homem para receber a salvação.
Então, a pessoa, por vontade própria, deveria demonstrar o seu arrependimento, tornando isso público através do batismo. O arrependimento ele só pode trazer a salvação através de Jesus. E isso fica muito bem representado quando o próprio Jesus vem para ser batizado por João sem ter do que se arrepender, demonstrando o que ele faria em favor do homem, morreria sem pecado. O próprio João Batista pergunta se o correto não seria ele próprio ser batizado por Jesus. Quando Jesus é batizado, diferente dos outros, o céu se abre e todos que estavam ali recebem o testemunho do próprio Deus de que ali estava o seu Filho amado. E a representação aqui é que quando Jesus morresse, ele seria sepultado, mas ressuscitaria dentre os mortos, para que dessa vez o céu fosse aberto sobre nós e Deus nos recebesse como filhos. Então, meus amigos, ao ser batizado, Jesus completou o significado do batismo. A partir de agora, para nós, o batismo significa arrependimento, morte, sepultamento e ressurreição para uma nova vida. E para os outros, o testemunho público da nossa fé em Jesus Cristo. Então esse é o propósito do batismo. E tendo isso em mente, será que o batismo de uma criança sem entendimento, sem ter como expressar o seu arrependimento e de forma involuntária, se encaixa com o propósito do batismo? É claro que batizar um recém-nascido com o propósito de firmar um compromisso dos pais em educar essa criança conforme as Escrituras pode até ser válido, da mesma forma como funciona a apresentação de crianças em muitas igrejas. Porém, é muito importante que haja um entendimento de que se trata de algo completamente diferente do batismo ordenado por Jesus. Sobre a forma correta de como ser ministrado, será que um batismo que nos identifica na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus é melhor representado mergulhando a pessoa ou somente derramando água sobre sua cabeça? Mesmo que em certas circunstâncias, talvez por uma incapacidade física ou num leito de hospital, somente o batismo por aspersão seja possível, ainda assim faz muito mais sentido o batismo por imersão. E por último, por existir salvação sem o batismo. O ladrão arrependido da cruz é um exemplo claro de alguém que foi salvo sem passar pelo batismo. Mas nesse caso, acaba sendo muito mais uma exceção do que uma regra. Afinal, ele não teve a oportunidade de ser batizado. E isso de maneira alguma diminui a importância do batismo. Simplesmente mostra que não é o batismo que salva, mas sim a nossa fé em Jesus Cristo. O batismo é um mandamento do próprio Senhor Jesus para aquele que já foi salvo. É uma consequência da fé. Pode acontecer de uma pessoa receber a salvação no momento do batismo? Sim, pode. De repente, a entrega verdadeira dela a Jesus Cristo aconteceu no momento da confissão pública que o batismo proporciona. Da mesma forma como muitas pessoas são batizadas sem ter a salvação. A pessoa ainda não experimentou um novo nascimento, mas se batizou. E isso adianta alguma coisa em termos de salvação? Não. A pessoa simplesmente trouxe para si uma responsabilidade muito grande de ter confessado algo que ela não terá condições de viver se o Espírito Santo não estiver habitando nela. E nesse caso, se a pessoa experimentar uma conversão no futuro, ela precisa ser batizada novamente? Não. Se ela foi ao batismo por livre e espontânea vontade, agora ela só precisa colocar em prática o que representou aquele batismo. Agora vem cá. Se você entregou verdadeiramente sua vida a Jesus Cristo, mesmo que você ainda esteja lutando contra o pecado, como todo cristão, por que não confessar isso publicamente através do batismo? O batismo não traz a salvação, não perdoa pecados, não torna você mais santo nem mais amado por Deus, mas demonstra tanto para o mundo físico e espiritual que você não se envergonha daquele que foi publicamente morto e humilhado por você. Meus amigos, chegamos a mais um final de estudo para a glória do Senhor e nos vemos no próximo encontro. E se você é novo e chegou até aqui, não se esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações e compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas sejam alcançadas e entendam a vontade de Deus para a vida de cada uma delas. Eu sou o João Sena e não se esqueçam, Jesus os ama.